Lucas abriu os olhos lentamente. A luz fraca de uma lâmpada pendurada no teto parecia sufocar o ambiente. A sala era pequena, com paredes de concreto sem janelas e um cheiro metálico no ar. Ele tentou se lembrar de como havia chegado ali, mas sua mente era um borrão. O que ele sabia com certeza era que não estava sozinho. Ao seu lado, uma mulher de cabelos castanhos curtos e expressão tensa também acordava. Carla. Ele não a conhecia, mas o nome estava gravado em um crachá pendurado no pescoço dela. Havia outro homem no canto da sala, encostado na parede, ainda desacordado. Seu crachá dizia: Bruno. Que lugar é esse? Carla murmurou, olhando ao redor com olhos arregalados. Ela se levantou cambaleando, notando a mesa no centro da sala. Sobre ela, uma coleção de chaves metálicas reluzia, como se zombassem deles. Ao lado das chaves, um monitor estava preso à parede, mostrando um cronômetro que marcava 1 hora. Lucas franziu o senho e olhou para Carla. Você sabe como veio parar aqui? Ela balançou a cabeça. Eu não. Só lembro de estar voltando para casa. Depois, nada. Sua voz estava trêmula. O som de um gemido interrompeu a conversa. Bruno abriu os olhos, confuso, e logo percebeu a presença dos outros dois. O que está acontecendo? Quem são vocês? Perguntou, a voz carregada de desconfiança. Antes que alguém pudesse responder, o monitor piscou e uma voz robótica ecoou pela sala. Era fria e sem emoção. Bem-vindos ao jogo das chaves. Na mesa, há 15 chaves. Apenas uma delas abre a porta de saída. As outras, bem, digamos que ativam armadilhas mortais. Vocês têm 1 hora para escapar. Escolham com cuidado. E não tentem quebrar as regras. Há consequências para os desobedientes. Boa sorte. A mensagem terminou com um estalo sinistro. Carla deu um passo para trás, os olhos fixos no monitor. Isso é algum tipo de brincadeira, certo? Não pode ser real. Não parece uma brincadeira, disse Lucas, apontando para a porta de ferro no fundo da sala. Ela estava trancada com um grande cadeado e não havia outra saída visível. Bruno se aproximou da mesa, encarando as chaves com uma expressão sombria. E se escolhermos a errada, essas armadilhas, o que será que significam? Lucas pegou uma das chaves estudando-a. Todas pareciam idênticas à primeira vista. Eles querem que fiquemos desesperados. É um jogo psicológico. E se não for? Carla cruzou os braços, a respiração ofegante. E se realmente formos morrer aqui? Um silêncio pesado pairou. O cronômetro começou a piscar, marcando 59 minutos e 30 segundos. Bruno passou a mão pela testa, suando. Precisamos pensar. Não podemos simplesmente pegar uma chave e torcer para dar certo. Deve haver alguma pista. Lucas olhou ao redor da sala, procurando qualquer coisa que pudesse ajudar. Foi quando notou algo estranho em uma das paredes. Marcas riscadas, como números, ele apontou. Talvez isso signifique algo. Carla se aproximou para olhar. Pode ser um código ou uma sequência. Então temos que decifrar isso rápido, disse Bruno ansioso. Porque uma coisa é certa, estamos correndo contra o tempo. O cronômetro continuava implacável, marcando 58 minutos e 45 segundos, e a tensão na sala só começava. O som do cronômetro ecoava como um tambor no silêncio da sala. 58 minutos e 30 segundos. Lucas, Carla e Bruno encaravam as marcas riscadas na parede com desconfiança. Eram números rabiscados de forma irregular. 3, 7, 12, 9, nada além disso. O que esses números significam? Perguntou Carla, esfregando os braços como se quisesse afastar o desconforto. Será que é uma sequência para escolher as chaves? Lucas apertou os olhos, analisando. Ele pegou uma das chaves da mesa e examinou cuidadosamente. Não havia números ou símbolos nelas, apenas metal liso. Ele olhou para Carla e Bruno. Se for isso, precisamos descobrir como conectar esses números às chaves. E se não for nada?
E se isso for só para nos confundir? Resmungou Bruno. Ele começou a andar de um lado para o outro, o suor escorrendo pela testa. Temos menos de 1 hora e nem sabemos se essas marcas são úteis. Lucas tentou manter a calma. Ficar nervoso não vai ajudar, eles devem ter deixado isso aqui por algum motivo. Carla continuava olhando para os números na parede, mordendo o lábio inferior. De repente, ela apontou para a mesa. Olhem as chaves, elas estão dispostas em fileiras. E se os números indicarem a ordem das chaves que devemos escolher? Os 3 se aproximaram da mesa. As 15 chaves estavam organizadas em 3 fileiras de 5. Carla começou a contar com os dedos. Se começarmos do canto esquerdo na fileira de cima e contarmos até 3, 7, 12 e 9, talvez essas sejam as chaves corretas. Bruno fez uma careta. Você quer arriscar assim? E se estiver errada? Lembra do que a voz disse? Armadilhas mortais. Temos que tentar algo, disse Lucas. Ele pegou a chave correspondente ao número 3, hesitando por um momento antes de colocá-la de lado. Em seguida, apontou para Carla. Continue, escolha as outras. Ela pegou a chave correspondente ao número 7, enquanto Bruno pegava as chaves dos números 12 e 9. As 4 chaves agora estavam separadas do restante. E agora? Perguntou Carla, o tom de sua voz carregado de ansiedade. Qual delas tentamos primeiro? Antes que alguém pudesse responder, o monitor na parede piscou novamente. A mesma voz robótica ecoou. Muito bem, parece que estão pensando, mas cuidado, um erro e o preço será alto. E lembrem-se, a desconfiança pode ser tão perigosa quanto as armadilhas. Isso não ajuda em nada! Gritou Bruno batendo na mesa. Ele olhou para Lucas e Carla com suspeita. E se um de vocês estiver tentando me fazer errar? Como sei que posso confiar em vocês? Estamos todos no mesmo barco, disse Lucas, firme. Paranoia não vai nos tirar daqui. Vocês podem estar jogando comigo, insistiu Bruno. Talvez já saibam como sair e estejam só me usando como cobaia. Carla levantou a voz. Chega! Precisamos nos concentrar. Lucas pegou uma das chaves, a do número 3. Vou ser o primeiro. Se acontecer algo, pelo menos vocês 2 ainda terão uma chance. Carla tentou protestar. Lucas, espera. Mas ele já estava de pé diante da porta. Suas mãos tremiam ao inserir a chave no cadeado. O metal frio pareceu zombar de sua coragem. Ele respirou fundo e girou a chave. O clique foi seco e por um instante tudo ficou em silêncio. Mas o cadeado não abriu. Em vez disso, um som estranho encheu o ar como um mecanismo ativando. De repente, gás começou a sair de pequenos buracos na parede. É uma armadilha, gritou Carla, cobrindo a boca. O cronômetro agora piscava em vermelho. 55 minutos e o jogo acabava de se tornar ainda mais mortal. O gás enchia a sala rapidamente, espalhando um cheiro acre que queimava a garganta e os olhos. Carla tossia enquanto tentava tapar o rosto com a manga da blusa. Precisamos fazer alguma coisa! Vamos sufocar! Lucas recuou da porta, desesperado, os olhos fixos nos pequenos buracos que continuavam a expelir a substância. Droga! Eu achei que estava certo. Foi a chave errada. Bruno segurava a cabeça, movendo-se de um lado para o outro. Você nos colocou em perigo, idiota! E agora? Vamos morrer aqui! Parem de brigar! Gritou Carla. Ela olhou para o monitor, que agora exibia uma mensagem adicional abaixo do cronômetro. A chave errada cobra seu preço. A próxima tentativa pode ser a última. Temos que pensar rápido, disse Lucas, tentando manter a calma, embora sua voz denunciasse o pânico crescente. A sala tem alguma ventilação? Alguma saída extra? Os 3 começaram a procurar freneticamente ao redor. Carla correu até a mesa, suas mãos tremendo enquanto revirava as outras chaves. E se as marcas na parede não fossem sobre a ordem? E se significassem outra coisa? Bruno, de olhos vermelhos devido ao gás, apontou para os números na parede novamente. Seja o que for, precisamos descobrir agora. Talvez eles representem outra forma de organização. Fileiras, sequências.
Lucas esfregou os olhos irritados pelo gás e encarou a mesa de chaves. Ele pegou uma delas aleatoriamente e a examinou com atenção. A chave parecia lisa, mas ao girá-la sob a luz, percebeu algo. Esperem, há algo gravado aqui. Carla correu até ele. O quê? O que você viu? Lucas mostrou a chave. Gravado bem de leve, quase invisível, havia o número 3. Ele rapidamente pegou outra chave e encontrou o número 7. As chaves têm números, mas eles são quase imperceptíveis. Carla olhou para a mesa, agora com renovada esperança. Isso faz sentido. Os números na parede são os números que precisamos procurar nas chaves. Bruno pegou uma chave com mãos trêmulas, mas sua expressão estava tensa. E se escolhermos a errada de novo? Essa sala já está cheia de gás. Um erro e pode ser o fim. Não temos escolha, respondeu Carla, enquanto selecionava as chaves marcadas com os números 3, 7, 9 e 12. Esses números foram deixados ali por um motivo. Temos que confiar nisso. Lucas pegou as chaves e caminhou até a porta novamente. Ele hesitou por um momento, o peso da decisão quase insuportável. Se isso der errado... Só vá! Gritou Carla desesperada. Lucas inseriu a chave marcada com o número 12 no cadeado. O som de metal girando preencheu a sala. Um clique seco ecoou e então o gás parou de ser liberado. O cronômetro parou. 50 minutos. Por um momento, ninguém disse nada. Eles se entreolharam, ofegantes e aliviados. Ainda não acabou, disse Lucas, olhando para a porta que permanecia fechada. Essa foi só a primeira parte. O jogo está longe de terminar. O monitor piscou novamente e a voz robótica retornou. Muito bem, vocês passaram pela primeira prova. Mas o caminho para a liberdade é feito de escolhas difíceis. Estão prontos para a próxima etapa? A porta se abriu com um rangido pesado, revelando um corredor escuro. Carla olhou para os outros, a tensão em seu rosto evidente. Ou seguimos em frente, ou morremos aqui. Sem outra opção, eles atravessaram a porta. No entanto, o que os aguardava no corredor parecia ainda mais sombrio. O verdadeiro jogo estava apenas começando. O corredor era estreito e sombrio, iluminado por uma sequência de luzes piscantes no teto. As paredes eram revestidas por placas metálicas manchadas, como se ali houvesse testemunhas de batalhas ou experimentos anteriores. O silêncio era quebrado apenas pelo som dos passos cuidadosos de Lucas, Carla e Bruno, cada um mais tenso do que o outro. Acho que estamos indo direto para a próxima armadilha, murmurou Carla, seus olhos examinando cada centímetro do ambiente. O ar era pesado, ainda carregando um resquício do gás da sala anterior. Lucas parou por um momento, apontando para uma estrutura à frente, uma bifurcação. O corredor agora se dividia em 2 caminhos, cada um marcado por portas metálicas idênticas. Entre elas, uma placa pregada na parede com uma mensagem gravada: escolham o caminho, apenas um levará à liberdade, o outro à destruição. O corredor era estreito e sombrio, iluminado por uma sequência de luzes piscantes no teto. As paredes eram revestidas por placas metálicas manchadas, como se ali houvesse testemunhas de batalhas ou experimentos anteriores. O silêncio era quebrado apenas pelo som dos passos cuidadosos de Lucas, Carla e Bruno, cada um mais tenso do que o outro. Acho que estamos indo direto para a próxima armadilha, murmurou Carla, seus olhos examinando cada centímetro do ambiente. O ar era pesado, ainda carregando um resquício do gás da sala anterior. Lucas parou por um momento, apontando para uma estrutura à frente. Uma bifurcação. O corredor agora se dividia em 2 caminhos, cada um marcado por portas metálicas idênticas. Entre elas, uma placa pregada na parede com uma mensagem gravada: escolham o caminho, apenas um levará à liberdade, o outro à destruição. Ótimo, mais escolhas mortais, bufou Bruno, passando a mão pelos cabelos úmidos de suor. Como diabos vamos saber qual porta é a certa? Talvez haja outra pista, disse Carla, aproximando-se cautelosamente da placa.
Ela olhou para os arredores, mas não havia mais nada além das portas, da mensagem e do silêncio opressor. Lucas inspecionou as portas. Ambas pareciam iguais à primeira vista. Sólidas, sem janelas ou marcas óbvias. Mas algo chamou sua atenção. Ele se agachou e viu um pequeno painel numérico ao lado de cada uma. São fechaduras eletrônicas. Parece que precisamos de um código para abrir. E onde está esse código? Perguntou Bruno frustrado. Não temos tempo para perder aqui. Carla olhou para trás, para o corredor por onde haviam vindo. E se o código já estava na sala anterior? Talvez as marcas na parede fossem mais do que apenas números para as chaves. Lucas balançou a cabeça. Não faz sentido. Se fosse isso, não estaríamos aqui agora. A pista para o código deve estar nesse corredor. De repente, o monitor na parede piscou, como se para confirmar sua teoria. A voz robótica retornou. O código que procuram está ao alcance dos olhos, mas apenas a colaboração os levará ao caminho certo. Não há vitória para os solitários. Carla estreitou os olhos, sua mente trabalhando rapidamente. Colaboração. Eles querem que resolvamos isso juntos. Lucas olhou ao redor, mas não encontrou nada de imediato. Ele então reparou nas portas. Gravado bem no topo de cada uma, quase invisível, havia uma série de números minúsculos. 5, 8, 3 na porta da esquerda e 2, 4, 6 na porta da direita. Ele apontou. Talvez isso tenha algo a ver com o código. Bruno se aproximou da porta da direita e tocou o painel numérico. Ele hesitou, olhando para Lucas e Carla. E se essas séries de números forem uma armadilha? Ou se um de vocês já souber o código e não estiver falando? Chega de paranoia, Bruno, disse Carla impaciente. Temos que decidir juntos. Lucas refletiu. A voz disse que a colaboração é a chave. Talvez precisemos combinar os números das duas portas de alguma forma. Os três discutiram rapidamente, até que chegaram a um consenso. Combinar as somas das séries. Eles digitaram 21 no painel da porta da direita. O som de trancas se movendo ecoou pelo corredor. A porta da direita se abriu lentamente, revelando outra sala. Carla suspirou aliviada. Conseguimos. Mas quando cruzaram a porta, perceberam que o próximo desafio seria ainda mais cruel. Dentro da nova sala, uma mesa aguardava e sobre ela havia um único objeto. Uma seringa cheia de líquido vermelho. O monitor na parede acendeu novamente. A voz robótica falou. Vocês provaram sua inteligência. Agora, provem até onde vão por sobrevivência. Apenas um precisa fazer o sacrifício. A tensão voltou a dominar. O verdadeiro peso do jogo começava a mostrar sua face. A sala era pequena, quase claustrofóbica, iluminada por uma luz fria que tornava o líquido vermelho na seringa ainda mais perturbador. A seringa estava no centro da mesa, repousando sobre uma almofada preta. O monitor na parede exibia um aviso simples. Somente um deve se sacrificar. A escolha errada selará o destino de todos. Lucas, Carla e Bruno se entreolharam em silêncio. O clima estava mais pesado do que nunca. Cada um podia sentir o peso invisível daquela decisão como uma sombra pairando sobre eles. Isso só pode ser uma piada, disse Bruno quebrando o silêncio, sua voz carregada de raiva. Eles querem que um de nós se mate? Isso é insano. Talvez não seja veneno, respondeu Carla, embora seu tom traísse a própria dúvida. Pode ser um teste, algo para nos fazer desistir. E se for veneno? Retrucou Lucas, cruzando os braços. A mensagem foi clara. Alguém precisa se sacrificar, e se ninguém fizer isso, todos nós morremos. Carla olhou para os dois homens, a respiração pesada. Mas quem? Como decidimos isso? Não podemos simplesmente apontar um para o outro. Bruno deu um passo para trás, os olhos arregalados. Eu não vou fazer isso. Isso é loucura. Não vou morrer por um jogo idiota. Então prefere que todos nós morramos? Perguntou Lucas, tentando manter a calma, mas sua paciência estava no limite. O monitor piscou novamente. A voz robótica ecoou.
Vocês têm 10 minutos para decidir. Caso contrário, todos perecerão. Lembrem-se, este é um teste de sacrifício, não de força. 10 minutos. Carla olhou para o relógio no monitor. O cronômetro já havia começado a contagem regressiva. 9 minutos e 58 segundos. Lucas se aproximou da mesa e olhou para a seringa. Era impossível dizer o que havia dentro dela. O líquido vermelho parecia grosso, denso. Ele passou a mão pelos cabelos, exasperado. Isso não é sobre quem quer morrer, é sobre quem está disposto a fazer isso pelos outros. Bruno balançou a cabeça. Você está dizendo que devemos nos matar, sem nem saber se isso vai nos salvar? Isso é loucura, Lucas! Carla se aproximou da mesa, os olhos fixos na seringa. E se for só um teste psicológico? Talvez nem precisemos usá-la. Talvez estejam apenas tentando nos dividir. Você quer arriscar? O cronômetro está correndo! Gritou Bruno, apontando para o monitor. 8 minutos e 30 segundos. A tensão na sala era palpável. Lucas finalmente deu um passo à frente. Se ninguém mais fizer isso, eu farei. Lucas, não! Carla segurou o braço dele. Você não sabe o que isso vai fazer. Pode ser veneno, pode ser algo pior. E o que você sugere? Ficarmos aqui paralisados até o tempo acabar? Ele olhou para Carla, tentando transmitir calma. Se eu fizer isso, pelo menos vocês dois têm uma chance de sair. Bruno ficou em silêncio, o rosto sombrio. Ele finalmente falou. E se você morrer e isso não resolver nada? Só teremos perdido mais tempo. Lucas pegou a seringa, mas hesitou. O peso da decisão estava claro em seu rosto. Ele olhou para os outros. Se tiver outro jeito, agora é a hora de dizer. Carla olhou para o monitor e depois para Lucas. Espere. A mensagem dizia que era um teste de sacrifício, não de força. Talvez o sacrifício seja o ato de aceitar o risco, não necessariamente usá-la. Bruno franziu o senho. Isso não faz sentido. Como saberemos se isso é verdade? Só tem um jeito de descobrir, disse Lucas. Ele segurou a seringa firme em sua mão e, respirando fundo, encostou a agulha em seu braço. Lucas, não! Gritou Carla. Ele pressionou a seringa, injetando o líquido. O silêncio na sala era absoluto. Lucas recuou um passo, ofegante, esperando algo acontecer. O monitor piscou. A voz robótica retornou. Sacrifício aceito, o caminho está livre. A porta à frente se abriu com um rangido pesado. Lucas caiu de joelhos, pálido, mas ainda consciente. Carla correu para ajudá-lo, enquanto Bruno olhava para a porta aberta. Conseguimos. Mas a que custo? O próximo desafio os esperava, e agora o peso do sacrifício de Lucas estava nas mãos deles. A nova sala era maior do que as anteriores, com paredes de concreto e um teto muito alto. No centro, havia uma estrutura circular, semelhante a um altar, cercada por espelhos estrategicamente posicionados. No chão, círculos concêntricos estavam desenhados, cada um marcado com símbolos e números estranhos. No topo do altar, uma única chave brilhava sob a luz de um holofote. Era impossível não perceber sua importância. Carla ajudava Lucas a caminhar, sua respiração ofegante. O efeito do líquido que ele havia injetado parecia se estabilizar, mas ele estava visivelmente enfraquecido. Bruno mantinha-se à frente, analisando a sala com cuidado. O monitor no canto superior piscou novamente, e a voz robótica ecoou pela última vez. Parabéns, chegaram ao último desafio. Apenas uma chave resta, mas para alcançá-la, precisam enfrentar a verdade. Este é o teste final. Confiança, boa sorte. Confiança? Murmurou Carla, olhando para os espelhos que cercavam o altar. O que isso quer dizer? Lucas tentou se manter de pé sozinho, os olhos fixos na chave no centro da sala. Deve haver algo escondido, alguma armadilha. Não pode ser tão simples assim. Bruno caminhou ao redor do altar, examinando os espelhos. Esses espelhos não estão aqui à toa, aposto que tem alguma coisa a ver com o desafio. Carla olhou para Lucas, a preocupação evidente em seu rosto. Você não está bem. Não acho que deva se aproximar mais. Não temos escolha,
respondeu ele, respirando fundo. Estamos perto de sair daqui. Não podemos parar agora. Bruno parou em frente a um dos espelhos e tocou sua superfície. Esperem. Esses espelhos, eles não mostram nosso reflexo. Olhem. Carla e Lucas se aproximaram com cuidado. Bruno estava certo. Cada espelho mostrava algo diferente. Em um deles, Carla via a si mesma segurando a seringa. Em outro, Bruno aparecia girando o cadeado da primeira sala, enquanto Lucas era refletido ajoelhado, como se pedisse perdão. São nossas decisões, disse Carla, a voz trêmula. Os espelhos estão nos mostrando o que fizemos aqui dentro. O que isso tem a ver com confiança? Perguntou Bruno, recuando do espelho que mostrava sua imagem nervosa. Isso é só uma forma de nos desestabilizar. Lucas franziu a testa, tentando organizar os pensamentos. Ele olhou para o altar. Talvez o desafio não seja sobre os espelhos, mas sobre quem vai pegar a chave. A voz falou sobre confiança. Carla olhou para ele. Você acha que só um de nós deve pegar a chave? Lucas assentiu, a fraqueza em sua voz evidente. Sim, e os outros dois precisam confiar que essa pessoa vai fazer o que é certo. Bruno cruzou os braços. E quem garante que a pessoa escolhida não vai trair os outros? É por isso que se chama confiança, respondeu Carla. Se quisermos sair daqui, precisamos acreditar uns nos outros. O silêncio dominou a sala, enquanto os três ponderavam a decisão. Finalmente, Carla deu um passo à frente. Eu vou. Por que você? Perguntou Bruno, desconfiado. Porque alguém precisa fazer isso, respondeu ela, olhando para os dois com determinação. E por que eu confio em vocês? Bruno hesitou, mas não disse mais nada. Lucas assentiu, mesmo sabendo que era arriscado. Carla subiu os degraus até o altar. Seus olhos fixaram-se na chave, enquanto sua mente ecoava a palavra confiança. Quando suas mãos tocaram o metal frio, os espelhos estilhaçaram-se, enchendo a sala com um som ensurdecedor. Carla desceu com a chave nas mãos. O monitor piscou uma última vez. Confiança estabelecida. Vocês venceram. A porta à frente abriu-se, revelando o mundo exterior. O ar fresco inundou seus pulmões enquanto o trio saía da sala. Haviam sobrevivido ao jogo, mas o impacto psicológico ainda pairava sobre eles. Enquanto caminhavam para a liberdade, nenhum deles disse uma palavra. O que haviam enfrentado ali dentro mudaria suas vidas para sempre. E no fundo, cada um sabia que o jogo havia revelado algo profundo sobre quem realmente eram.